Me dá um retorno. Agora tá me ouvindo? Vou pôr aqui mais. Eu estava longe do microfone. Tá bom agora o som? Então, ok. Então, vamos iniciar nossa edição de hoje clareando um pouquinho sobre o processo de despertar, que é um processo natural, mas que muitas pessoas têm dúvidas, né? E têm ansiedade em relação a isso. O que é o despertar? O despertar nada mais é do que o reconhecimento de si, da sua verdadeira natureza, da consciência eterna e luminosa que todos nós somos. É perceber a unidade que existe entre tudo e todos. Né? É quando nós nos sentimos verdadeiramente unos à totalidade. Esse é o despertar. É quando nós nos entregamos ao acontecer, à existência, quando deixamos de querer, através da pessoa, né, do ego, quando simplesmente aceitamos o acontecer, a vida como ela é, as pessoas como elas são, nós como nós somos, quando tudo se encaixa. Quando nós percebemos que está tudo bem, está tudo certo, da forma que está. Porque esse acontecer, ele é um reflexo do nosso interior, reflexo do interior coletivo, da consciência coletiva da humanidade. Então, tudo o que acontece aponta para dentro de nós mesmos. Aí nós percebemos que o observador e o observado, na verdade, são o mesmo. Pois se somos unos à totalidade, todo o acontecer somos nós também. Todos os outros somos nós. Toda a natureza somos nós. Esse é o despertar. E todos têm esse impulso para um dia estar consciente de si e da totalidade. Não importa o local onde ele esteja, com quem ele esteja, que curso tenha feito, nada disso. Basta ser. Basta se interiorizar e se reconhecer. Para isso, basta viver em observação. É a observação desapegada, sem julgamento, sem cobrança, sem culpa, é que leva ao entendimento e à entrega, à confiança plena. É quando você se percebe uno, e isso acontece simultaneamente ao entendimento. Não necessariamente ao conhecimento teórico que a pessoa possa ter.
O conhecimento, ele é válido, mas chega um momento em que tudo é abandonado. Apenas o silêncio irá revelar quem realmente o ser é. Então, na verdade, eu acho que a maioria busca esse entendimento naturalmente, porque isso faz parte da natureza do ser humano. Essa busca pelo reconhecimento de si mesmo. Alguns chamam de busca, outros chamam de caminho, isso não importa. É o processo de conscientização, de autoconsciência. Ou autoconhecimento, como alguns dizem, não importa. São palavras. Mas que tudo leva à verdade sobre nós mesmos. E a verdade que leva à felicidade. Porque a maioria, na verdade, busca a felicidade, é a libertação do sofrimento, porque ninguém quer sofrer. E é o sofrimento que faz a pessoa buscar ainda mais esse impulso ficar cada vez mais forte. Pode ser que alguns busquem a iluminação para se tornarem sábios, né? Que ouvem dizer, mas eu não acredito que seja a maioria busca simplesmente por buscar, por isso ser naturalmente assim. É o processo natural. É só nós observarmos a natureza, como tudo acontece naturalmente. As flores, as árvores, os animais. Tudo acontece. E nós também estamos acontecendo. Então é isso. Se despertar é simplesmente se reconhecer uno à totalidade. É se fusionar a essa totalidade. É se entregar ao acontecer, sem nada esperar, sem nada querer, apenas viver o que tiver que viver. Em gratidão, com gratidão pela oportunidade de estar consciente, de vivenciar isso com consciência, de se perceber, de poder sentir a existência vibrando em si mesmo.
Então é isso. Agora eu vou abrir para perguntas. Se alguém quiser perguntar, pode abrir o seu microfone ou então digitar no chat. Quem quer falar? O António só deseja boa noite para todos que estão a ouvir. Para ti, claro, mas e para todos. Boa noite. Boa noite, Antônio. Tenho muito gosto em estar convosco. Da Europa. Obrigado pela sua presença. Você quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Em princípio não, claro, tudo está, digamos assim, tudo está a correr como deve. Não, digamos assim, já cheguei à conclusão que não vale a pena correr atrás das coisas, deixar correr a vida e acontecer como deve acontecer. Uhum. Porque depois de certas experiências um pouco difíceis na vida e ter um acidente e companhia limitada, cheguei à conclusão que é melhor viver a vida como ela se desenrolar e tentar ser feliz no momento aqui e agora e deixar de desenrolar como a vida. Certo. É isso mesmo, é deixar as coisas acontecerem como tiverem que ser, não é verdade? Essa é a entrega, é a confiança, né? Que a gente tem, Sim. não é? Então, que bom que você Claro, mas que bom que você para chegou chegar a a essa essa conclusão. demorou muito tempo através de meditação e estudos e muitos atos anos também com o Muji e Samatpan. Cheguei à conclusão que é a melhor maneira de estar na vida e de levar uma vida o quanto ao quanto feliz, aceitando tudo o que vem. Que bom. É isso mesmo. Mas claro, foi uma luta interior para mim muito difícil, porque eu sempre andava à procura de qualquer coisa, à procura de tudo, de me sentir, como é que se diz, de me sentir realizado, e essa procura, claro, tive várias boas situações na meditação e abertura de coração e companhia, mas cheguei à conclusão que não pode nem deve ficar por aí, devo continuar, porque eu, numa certa altura, queria me agarrar a essa abertura de coração, queria me agarrar. Quanto eu mais agarrava, mais a coisa fugia, como se diz. Entendi. E aí eu deixei e agora desenvolver-se-á como se deve. Pronto. Uhum. E estou, como é que se diz? Sinto-me bem assim. Sinto-me bem assim interiormente
e para mim cheguei à conclusão que é a melhor maneira de eu me sentir até certo ponto realizado, porque a realização só pode acontecer aqui e agora, a partir do momento em que eu não tenho qualquer coisa para alcançar. E isso, como é que se diz? Isso como é que se diz em português? Você se sente assim satisfeito com isso, né? Uma sensação de satisfação, de realização, não é isso? É isso tudo, é isso tudo. Não tem ansiedade, né? Na busca mais, não tem mais. Você tá bem assim do jeito que você tá, né? Sim, é isso, sim, né? Mas foram muitos meses e muito trabalho em mim próprio, digamos assim. Sim, sim. Então é isso, né, Antônio? Obrigado. Que bom que você, né, já entendeu, já compreendeu, já se aceitou a vida, né? E com isso você está se sentindo em paz, né? Então é isso mesmo. E aí as coisas vão se encaixando, não é verdade? Tudo vai começar aí. A busca, né, deixa de existir e vai acontecendo a realização, né? O quebra-cabeça começa a se encaixar, né? As peças do quebra-cabeça começam a se encaixar naturalmente, sem esforço, né? Sem luta, sem conflito, não é? Então é isso. Que bom, então, que você, né? Eu agradecido pronto, a todos que me ajudaram neste caminho, a você e Samapan e leituras também de livros de meditação, Papaji. Pronto, eu já ando neste caminho há uns anos, mas esse querer agarrar é que me estava a custar a deixar. Mas é natural, né? É natural, porque a gente cultiva o ego durante muito tempo, né? Porque a gente acredita nele, a gente acredita no ego, né? A gente acredita que aqueles conceitos, os condicionamentos, apesar deles nos levarem ao sofrimento, mas a gente ainda não tem o discernimento para poder compreender que aquilo ali é que está nos levando a isso. Então, aí é natural a gente ter essa dificuldade, porque o ego, né, essas ideias, elas são muito enraizadas, né? Os conceitos, os condicionamentos, eles são muito enraizados. Então, até que a gente consegue se liberar disso, leva um tempo, é natural isso. Ninguém desperta da noite para o dia, né? Apesar de estar tudo pronto no nosso interior, a consciência já é perfeita, já é plena, mas nós criamos esse ego, né? Então, até que ele seja dissolvido, é um processo, né? Mesmo que a gente fale, né? Não, você pode despertar agora, poder você pode, claro, qualquer um pode, se você tiver, né, pronto, você vai despertar. Mas é um processo, e isso às vezes gera ansiedade nas pessoas, porque elas escutam isso falando que elas podem despertar nesse instante, e na verdade não é bem assim. Existe esse processo interno de desidentificação com o ego. Primeiro você precisa perceber o ego, né, reconhecer suas sombras, para que elas sejam dissolvidas. Não tem como desidentificar se não se reconhecer. Pois, e isso é que levou muito ano em mim, porque eu pensava que tinha que depois de tanto ano de meditação, tanto anos de leitura, de conhecimento, de tanta coisa, porque é que eu agarrava isso tudo e ia bem, e agora pronto, até que enfim que eu agora
compreendi isso e estou agradecido por isso, por acontecer essa, mas foram longos anos para eu reconhecer. Mas E agora assim continuo. mesmo. Graças a Deus que agora passou, não é? Passou. Como tudo passa. Sim. Né? Tudo passou. Sim. Então, aí, daqui para frente, agora, né, você vai continuar vivenciando o agora, né? Que é a única coisa real, Claro. né? E aí as coisas vão Claro. ficando cada vez mais leves, né? Vai ficando tudo mais leve, né? É isso aí. Claro, porque no silêncio e no agora é que as coisas podem acontecer mais facilmente. Serem Também isso percebidas. Serem percebidas, né? Para reconhecer isso, Uhum. pronto, levou algum tempo. Pronto, olha, desejo boa noite a todos que estão a ouvir e obrigado por tudo. E eu, sempre que puder, eu estou convosco. Obrigada, viu, Antônio, pela sua participação, viu? Somos Obrigado. Olha, eu em fins de fevereiro não posso porque lá já tenho outro compromisso, vou fazer um curso qualquer e para o fim do ano quero ir à Índia também. Uhum. Quero ir lá nesse monte onde o Ramana viveu. Ah, sim. Em Arunachala, né? Uhum. Na Chala. Isso. Eu desde que comecei a conhecer o Ramana foi sempre meu desejo pronto, conhecer e eu desejo lá ir. Vamos ver se até ao fim do ano consigo arranjar poder financeiro para lá ir. Tá certo. Tá bom, Antônio. Obrigada, viu, pela sua participação. Tudo de bom para você. Obrigado a Viu? você e a todos que estão Namastê. a ouvir. Boa noite. Tchau, tchau. Namastê. 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 Mais alguma questão, gente? Alguma colocação? Vocês perceberam, né, como que esse processo ele é gradual, né? Não adianta ter ansiedade, né? Porque isso às vezes até atrapalha, né? Porque gera um desconforto interno, né? Então, que estejamos, né, abertos para a vida, para o que ela traz, para o que ela leva, para que a gente fique sempre observando atentamente, mas levemente, sem se cobrar, né? Porque não adianta a gente ficar aflito, a gente tem simplesmente que relaxar no agora. Relaxar no agora. Estar entregue a esse agora. Simplesmente viver cada instante com plenitude, com entrega. Quando for realizar algo, realiza através do coração, com observação plena. Quando for falar, quando for trabalhar, quando for se alimentar, tudo que fizer, fazer com consciência, com observação. Não falar instintivamente, né? Falar intuitivamente. Estar em paz interna, nesse silêncio interno, para que tudo flua naturalmente, sem esforço.
Então, gente, nenhuma colocação a mais? Nenhuma dúvida? Que bom. Eu sempre coloco aqui a importância da meditação, do silêncio interno, porque o conhecimento, como eu disse, ele é importante, né? Faz parte do processo. Mas só o silêncio é que vai revelar quem você realmente é. É através do silêncio que o ser se fusiona à totalidade. É onde acontece a entrega absoluta, incondicional, irresoluta, uma entrega sem volta. Quando o ser se torna realmente um ninguém. Quando ele abandona a pessoa, a projeção que ele fazia para si, de um alguém. Não importa quais os motivos ele tinha, se ele criou esse personagem para ser reconhecido pelos outros, para se sentir realizado externamente, né? Porque a maioria pensa assim, pensa que a felicidade está fora de si, que precisa alcançar um posto, ser famoso, ou ter alguém, ter objetos, né? Adquirir objetos. Não importa qual era o objetivo antes dessa pessoa. Importa apenas a entrega dela nesse instante. O fusionar, a dissolução na consciência suprema. E a partir daí, tudo fica claro, tudo fica leve. Você não precisa alcançar nada, nem provar nada para ninguém. Só ser, simplesmente ser. O que a vida te trouxer, você intui e realiza aquilo sem esforço, sem criar expectativas em cima daquilo. Simplesmente fazendo de coração, amorosamente e entregue, deixando que a consciência suprema atue através de você. Porque aí não existe mais um fazedor, mais um servidor, existe apenas o servidor. Enquanto existe ego, existe o fazedor. Mas após a entrega, quando você abandona o personagem, abandona os condicionamentos, o ego que você acreditava ser, né? Aí não existe mais
expectativas. Não existe mais esse fazedor. Porque o fazedor sempre espera um resultado, não é verdade? Quando você realiza algo em prol do ego, quando é o ego que te ordena fazer algo, ele está sempre visando um resultado. E quando esse resultado não acontece, porque nada pode ser previsto, ele se decepciona, ele sofre. Agora, quando não existe mais o fazedor, quando é apenas o servidor atuando, não existe mais esse risco de se decepcionar, porque você não tem mais expectativa, não tem mais intenção. Você apenas age de acordo com o coração, com a intuição, sem esperar nada. Então, o que vier, está tudo certo. O que acontecer, está certo. Era o que tinha que acontecer. Você está apenas servindo ao universo. Está sendo apenas um instrumento. Você mantém a sua individualidade, mas sem ego. A sua individualidade vai estar apenas a serviço, com as suas peculiaridades, as suas capacidades, mas sem querer nada de volta. Vai estar apenas ali, sendo o amor que se é, porque isso é ser amor. É se doar pela existência, para a existência. E isso é felicidade. Isso é ser feliz. É se sentir uno. E se sentindo uno, toda a felicidade que você gera para o outro, você está gerando para si mesmo. Aliás, você já sente essa felicidade interna. Ela brota naturalmente. É uma felicidade sem razão. Se está simplesmente sendo feliz por ser, apenas por existir. Se está grato, surge essa gratidão pelo existir. É pura graça. Pura graça. A princípio, essa dissolução gera um certo medo quando ainda tem um pouco de ego. Porque o ego não quer morrer. Ele sabe que ele está a caminho da morte. Ele sente. Então, a princípio, gera um pouco de medo. Ah, mas aí eu vou deixar, vou morrer, vou deixar, vou me dissolver, vou desaparecer. Esse sentimento acontece. Mas é natural também. Mas aos poucos isso vai desaparecendo. Porque a sensação de amor, de bem-estar é tão grande que o medo vai acabando. Porque você sabe que o caminho é a dissolução. Por isso que eu digo que, às vezes, no princípio da busca, né, a pessoa ela se torna um rebelde. Né? Ela vai contra tudo e contra todos, em busca de si mesma. Mas chega um ponto em que ela se entrega, ela deixa de ser rebelde. Acaba a luta, ela não luta mais. Aí morre em vida, né?
Dizemos que a gente morre em vida. Mas essa morte é puro êxtase. É uma alegria suprema, indescritível, porque é um alívio. Acaba a luta. Não existe mais luta. Não existe mais sofrimento. Existe uma imensa gratidão. Um amor que não tem como descrever. Se sente a unidade dentro de si. Como se vocês sentissem o universo inteiro. E nós chegamos à conclusão que nós e a busca somos o mesmo. Tudo é uma coisa só. Está tudo certo. Toda essa luta fez parte, faz parte. Até que a entrega acontece. Mas está tudo bem. Então, quando se sentarem em silêncio, não busquem nada. Simplesmente estejam ali, presentes, no agora, vivenciando esse silêncio, essa paz. Apenas isso. Sem um objetivo. Apenas estar ali, agora, nesse instante. Apenas isso. O Antônio pergunta como começou a minha vida espiritual. Desde muito nova. Eu não gosto muito de falar, mas às vezes é interessante falar porque as pessoas podem se identificar com o que eu vou falar, né? E às vezes isso dá uma impulsionada, não é? Então, eu desde criança que eu tenho, vamos dizer, uma sensibilidade, né? Alguns chamam de empatia, outros chamam de vidência, clarividência. Então, quando eu estava na minha adolescência, eu comecei a querer entender o que acontecia comigo, né? E fui atrás de livros, de explicações. Eu fui criada na Igreja Católica, né? Uma educação católica. Minha mãe era muito religiosa, né? E tudo, mas ela era sensitiva. Então, aí eu comecei a estudar e tudo, e sempre tive uma ligação grande com, assim, sentia uma afinidade com as coisas da Índia, né? E aí comecei a estudar, e aí procurei, comecei a ler livros, né, sobre isso. E aí li o livro do Yogananda, né? E lá eu me deparei com a foto da Ananda Maimar. E aí me interessei porque quando eu era jovem, né, adolescente, eu me parecia fisicamente com ela. Então aquilo me interessou, eu levei até susto na época, falei assim, ai, que coisa esquisita, né, e tal. E aí comecei a querer entender, só que não tinha nada.
não tinha nada sobre ela aqui no Brasil, né? E eu ainda nem tinha internet, né? Ainda não tinha. E aí tá, mas aí ficou aquilo, né? E aí fiz parte de um grupo de meditação durante muito tempo, né? Tive um mestre durante 15 anos, né? Só que não era dentro dessa linha coisa não, era meditação, mas tinha outras, era esotérica, vamos dizer assim, né? Era uma soma de várias linhas. Mas aí depois eu segui o Shivananda, né? Eu encontrei um grupo do Shivananda, que aí é que eu fui estudar Advaita Vedanta, né? E me interessei e senti afinidade com essa linha. E aí foi muitos anos, né? Porque hoje em dia eu tenho 61 anos. Você imagina que desde os 15 que eu comecei nesse caminho, então você imagina quanto tempo tem, né? Que eu estou envolvida com essa busca, né? Então é isso, né? Espero que tenha clareado um pouquinho. É bom a gente saber, né? Um pouco da pessoa. Mas é isso. Mais alguma questão, gente? E não importam os caminhos que a pessoa vai percorrer, não existe um caminho correto, né? Porque são vários caminhos que a pessoa percorre até encontrar o verdadeiro caminho, que é para dentro de si mesmo. Esse é o verdadeiro caminho. Cada um de nós é um caminho, né? Então, não existe um caminho correto. E, às vezes, eu ouço até dizer, mesmo dentro do Advaita, que é o caminho direto. Mas todos os caminhos são diretos, porque todos apontam para dentro da própria pessoa. Então, não existe um caminho melhor. O caminho melhor é aquele que a pessoa está seguindo naquele momento. A única coisa que eu aconselho é que ela, quando for escolher alguma coisa, que ela vá a fundo naquilo. Para que ela se observe e observe o caminho. Eu ainda faço parte da sanga do Mujo, o André está perguntando. Eu esqueci de mencionar isso, porque isso é bem recente, né? Conheci o Buji tem pouco tempo, foi em 2000 e... Ele já tinha até vindo aqui no Brasil e eu nem fiquei sabendo na época. Então, vamos dizer que tem uns 7 anos que eu comecei a ver os vídeos do Muji pela internet, né? E o Muji me deu, assim, uma coragem de voltar porque na década de 90, eu comecei a coordenar um grupo de meditação. Aliás, foi em 98 que eu comecei a dar aulas de meditação. E aí, depois de um tempo, lá para 2003, 2004, eu parei com isso porque eu fui cuidar da minha mãe e do meu pai. Fazia um trabalho, escrevia para aquele site Somos Todos Um, que às vezes pode ser que algum conheça e tudo, e assim, não estava exercendo a função de ensinar, de dar aulas, né, de meditação, de autoconhecimento, né? Então, quando eu comecei a ver os vídeos do Muji, de alguma forma, ele me impulsionou, me deu coragem para retomar esse caminho, de passar para frente, de compartilhar, né, o meu coração, esse coração, que não é meu, esse coração, ok? Então, eu sou muito agradecida ao Muji e faço parte da sanga dele aqui de Belo Horizonte, né?
Ele realmente é um ser que toca o meu coração. Uhum, isso. É isso que eu sinto, né? A gente sente aquela afinidade. Cada um deve seguir o seu coração. Eu acho assim, até que quem está me ouvindo não tem que acreditar em tudo que eu falo, né? Eu acho que o importante é a pessoa se reconhecer, é voltar para dentro de si mesma, né? É ver o que aquilo ali está ressoando nela. Quando ouvir alguém, ou ler um livro, qualquer coisa, fique em silêncio, vai meditar, sentir se aquilo ali ressoa. Porque tudo que é falado aqui está dentro de todos nós. A verdade, ela é única. Ninguém é mais importante ou melhor por ser desperto. Apenas ele despertou e tem o impulso de compartilhar. Porque aquilo é importante para o ser, para o outro se reconhecer, se libertar da ignorância. O mestre está apenas exercendo uma função. Assim como o arquiteto tem a dele, o engenheiro, né, o médico. Ser mestre é ser um professor. Ele está apenas exercendo uma função. E quem é o mestre? O mestre não somos nós mesmos? Ele não é uma extensão de nós mesmos? Ele está sendo o nosso reflexo. Está apontando para dentro de nós mesmos. Quando a gente está na frente de um mestre, a gente não deve ver ele como uma pessoa, mas como um apontador. Ele está apontando para nós mesmos. A questão é observar, sentir, ressoar ou não. Se você tem afinidade com alguém, é porque de alguma forma aquilo ali está te mostrando alguma coisa. Pode te apontar até o que você não deve seguir, porque você vai sentir dentro de você. Às vezes eu vejo que tem alguma resistência em relação aos mestres, né? As pessoas se preocupam se ele é iluminado, se não é, né? É um medo, né? As pessoas têm medo de se perderem, de serem enganadas. Mas se elas estiverem conectadas com o eu que elas são, com a presença que elas são, é só serem fiéis a isso. Como que elas vão se perder se elas já são a presença? Se elas compreenderem que o acontecer leva a pessoa a se entender, ela está na frente de alguém, é porque alguma coisa ela tem que aprender com aquela pessoa. Tem, não, é uma oportunidade de aprendizado. Todos os encontros nossos na vida são oportunidades de nós nos enxergarmos, principalmente no ambiente da família, que às vezes é difícil, né, para algumas pessoas, né, como incompatibilidade de gêneros, mas é tudo aprendizado. Até chegar um momento em que você sente que não precisa mais vivenciar aquilo, mas com liberdade. Enquanto houver dor,
houver mágoa, houver ressentimento, houver qualquer tipo de sentimento que abaixa a sua vibração e que te revele o ego que você tem, ainda existe algo a ser aprendido. Você pode até se desligar daquela pessoa, da família ou do relacionamento, vai chegar lá na frente, você vai encontrar com alguém com as mesmas características. Porque você vai estar encontrando com você mesmo. É dureza, mas você está encontrando com você mesmo. E aí é que está a dificuldade. É a pessoa se reconhecer. Porque ela não quer enxergar a sombra. Ela não quer enxergar que ela é a causadora da própria dor. E aí ela aponta o dedo para o outro, né? A fulana que me faz sofrer. Não quero mais viver com fulano porque ela me faz sofrer. E, na verdade, você se permite sofrer. Porque você está ligada a essa pessoa por alguma coisa que você precisa reconhecer para se desvencilhar daquilo e se libertar. Aí são questões pessoais que cada um deve procurar em si. Se você tem raiva, observe a raiva. Não reprima, mas observe. Para onde essa raiva está apontando? O que ela faz aflorar em você? Observe a raiva. E quando você observa a raiva, você vê o apego a algum sentimento, a alguma coisa, a algum objeto, a alguma questão, a algum conceito. Conceito de certo ou errado. Ou então você queria alguma coisa para si, foi contrariado, queria que fosse desse jeito ou daquele jeito. Tudo ego. Então, todos os relacionamentos, todas as pessoas, todas as circunstâncias nos apontam para dentro de nós mesmos. Isso mesmo. O Antônio está colocando que isso acontece sempre, até nós aprendemos a lição bem lá no fundo do coração. Isso. Quando a gente abre mão. Quando a gente abre mão, aí a luta acaba. Tudo começa com certo, errado, melhor, pior, superior, inferior. Eu gosto disso, mas ele gosta daquilo. Porque não se aceitam as diferenças. Quando a liberdade de ser for real, e isso vem com a entrega, aí você vai poder se relacionar com qualquer pessoa. Não vai existir mais nenhum tipo de conflito, porque você vai aceitar a pessoa como ela é.
Se tiver que conviver com essa pessoa, não vai existir mais nenhum tipo de esforço, nem de dor, nem de sofrimento. E você pode optar de não conviver mais também, se esse for o caso, porque não existe mais karma, não existe mais aprendizado. A partir do momento em que acontece a conscientização de si, a entrega à consciência suprema, o karma deixa de existir. Mais alguma questão, gente? Tá. O Antônio colocou aqui a coligação do coração com a mente, que às vezes é complicado, né? Porque a mente, ela racionaliza, né? Ela está sempre julgando, analisando. E o coração não, ele é intuitivo, né? Ele age, ele sente e age. Através do silêncio, você se contata com o coração, sente e age de acordo com o coração. E aí você vai utilizar a mente apenas a parte inteligente, não a parte que julga, que está atrelado aos conceitos. Você vai atuar através do discernimento da consciência, com a mente pura e cristalina, uma mente desapegada. Porque a mente, ela vai permanecer, ela não deixa de existir. A mente é consciência. Ela vai apenas dissolver o ego. E a partir do momento que ela dissolve, ela se liberta dos conceitos e dos condicionamentos. E aí ela pode atuar sincronicamente com o coração, com o universo. Porque o coração é a caixa de ressonância com o universo, do universo. Então, para que a mente atue em sintonia com o coração, ela precisa estar vazia, vazia de conceitos e condicionamentos. Ela precisa ser livre. E sendo livre, né, internamente, ela expressa liberdade. E expressando liberdade, ela ajuda o outro a ser livre, porque ela não coloca condições mais para ninguém. Nem para si, nem para o outro. Ela simplesmente é pura aceitação. O ser integralmente é pura aceitação. Isso é que é liberdade. É aceitar as coisas como elas são. Aceitar a si mesmo e aceitar o outro. Aceitar as diferenças. Aceitar que tudo é como deve ser. Isso é liberdade. A pessoa livre, ela pode estar atrás das grades, isso para ela não vai fazer a mínima diferença.
Ela pode estar atrelada a uma circunstância. E isso também ela não vai sofrer com isso. Ela vai aceitar. Ela vai fluir com a vida. Vai fluir com a existência. Sem nada querer, sem nada pedir, sem nada esperar. Vivenciando o agora. Simplesmente isso. Em paz. Em paz. Pratiquem o silêncio. Estejam em silêncio. Não está ouvindo, Celso? Falei baixinho. Praticar o silêncio é muito importante, porque o silêncio externo impulsiona o silêncio interno. Então, comecem a meditar pelo menos 15 minutos pela manhã, 15 minutos à noite. Mantenham essa presença viva que vocês são. Aos poucos, esse silêncio interno vai se expandindo. Vai tomando conta do seu ser em todos os instantes da existência. Em tudo que você faz, esse silêncio permanece. Você pode estar até falando, pode estar ouvindo música, não importa. O silêncio interno é essa entrega interior, é essa aceitação plena. É estar consciente da presença que se é em todos os momentos. Assim, quando a vida te apresentar qualquer circunstância, seja ela difícil ou boa, você vai manter essa paz, essa consciência de ser. Essa plenitude. Nós estamos aqui falando, na verdade, pode ser até uma coisa antagônica eu recomendar o silêncio. Mas as palavras, elas também ajudam a aflorar, de alguma forma, a verdade que existe dentro de cada um. Mas o silêncio, ele realmente é aquele que revela. Então, estar aqui com vocês é maravilhoso.
a gente está em sintonia, vivenciando isso, sentindo, né, a paz, a harmonia, mas estar em silêncio interno, na solitude, sentindo a paz que se é, a verdade que se é. Isso realmente é realizador, é revelador. Então, pratiquem o silêncio. Deixem que o silêncio que vocês são aflore. Já que nós falamos isso, então vamos fazer os nossos minutinhos de meditação. Vamos sempre começar com a respiração, nos conscientizando do movimento, do ar entrando e saindo dos nossos pulmões, passando pelas nossas narinas. Esse é apenas o início. É um instrumento do nosso foco. Vamos manter a coluna ereta. Sem esforço. Vamos encontrar o nosso centro. Podemos até balançar de um lado para o outro, para frente, para trás, até encontrar o nosso ara, que é o nosso centro. Vamos inspirar e expirar apenas pelas narinas. E à medida que nós vamos respirando, conscientemente respirando, nós vamos relaxar o nosso corpo e esvaziar a nossa mente. Inspirando e expirando. À medida que a gente vai respirando assim, calmamente, vamos sentindo a paz tomando conta do nosso ser. Sentimos essa paz por dentro e por fora. Se algum pensamento surgir, deixe que ele passe por vocês. Não dê importância a ele. Voltem a sua atenção para a respiração. Automaticamente,
pensamento desaparece. No seu dia a dia, faça da mesma forma. Quando algo te incomodar, um pensamento teimar em permanecer na sua mente, volte a sua atenção para a respiração, para o seu ser, para o seu centro. Foque aí e tudo desaparece. Só a sua consciência é real. Nesse instante, aqui e agora, só a sua consciência permanece. Tudo mais desaparece. Até mesmo a sua respiração. O seu corpo, tudo desaparece. Só a consciência se mantém por si própria, porque ela é tudo o que existe. Essa paz, essa presença é você. Eterna, imune, incorruptível, pura paz. Mantenham isso em evidência. Sintam que essa presença se expande além do seu corpo e de todas as limitações possíveis e impossíveis. Ela é infinita, plena, portanto, de nada precisa. Vastidão, amplitude, percebem? Sintam isso. Sigam assim pela vida, conscientes de quem são, dessa plenitude eterna e sublime, puro amor. Uma amplidão
que permeia todo o universo, todas as criaturas, toda a existência, toda a natureza. Quando estiverem na natureza, observem a flor, se sintam a flor, sejam a flor. Façam o mesmo com os pássaros, com os insetos, com os animais, com a grama, com o sol ou com a lua. Você é tudo isso e muito mais além. Mantenham isso vivo em vocês. Essa percepção, essa vivência. E só isso é real. E isso é vida. Isso é vocês. Vida. Voltem novamente a sua atenção para a respiração. Sintam o seu corpo. Sintam a vida vibrando em vocês. Sintam a gratidão emergir do seu centro. Sintam o seu peso. Sintam a densidade de onde vocês estão sentados. Sintam a terra sob seus pés. Isso também é vida. Se mantenham assim conscientes de tudo que te cerca e de tudo que é você. Mantenha isso e siga assim pela vida, consciente. Lembrando sempre desse espaço sem espaço que você é, dessa paz, dessa inteligência ilimitada, de capacidade infinita, de amor uno, de amor incondicional, de pura bem-aventurança.
Isso são vocês. Essa bênção, pura graça, manifestação da graça. Vamos voltar a nossa consciência para esse espaço aqui, desse nosso encontro. Quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui compartilhando conosco. Muito obrigada mesmo, de coração. Queria convidar vocês para estarem sempre conosco nesses encontros de satsang online, também no nosso grupo de WhatsApp. Quem não faz parte, quiser participar, pode deixar o seu número aqui no chat, que eu adiciono. Também queria convidar aqueles que quiserem participar do nosso encontro no Retiro de Carnaval, que realmente vai ser um encontro muito bonito, muito forte, né? Então, é isso. Então, terça-feira que vem não vai ter satsang online, ok? Porque no lugar onde a gente vai estar não tem internet. Então, não tem como, mas nós vamos gravar o encontro, né, os satsangs que forem acontecer lá, nós vamos gravar e depois nós vamos postar, né, no YouTube, no nosso grupo, né? Então terça-feira que vem, eu a partir de sexta-feira não vou estar mais online até quarta-feira, depois do carnaval. Então, se alguns de vocês quiserem postar nossas mensagens lá no meu perfil, eu vou deixar aberto. Peço àquelas pessoas, né, os nossos amigos, que procurem as nossas mensagens no perfil e podem postar lá para mim, por favor, para que mantenha, né, para que a gente alimente as mensagens, alimente as pessoas que estão acostumadas, né, a ler, né, as nossas mensagens. Então, se alguns de vocês puderem, né, de vez em quando postar uma mensagem ou outra nossa lá, eu agradeço muito, ok? E também no nosso grupo do WhatsApp, peço também que as pessoas que participam, que mantenham postando as nossas mensagens, né? Que vocês, nós somos um, então aí eu peço que vocês, né, façam esse serviço para todos nós, para todos que participam, né? Coloquem as nossas mensagens lá, por favor, ok? Então, eu vou me despedir de vocês.
Obrigada, viu, Celso? Conto com a sua participação lá, viu, por favor. A todos que puderem compartilhar as nossas mensagens, eu agradeço, ok? Então, agradeço a presença de todos, né? E contem sempre com a nossa, né, ajuda naquilo que for preciso, tá bom? Quando vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar, ok? Obrigada, viu, gente? Boa noite a todos. Espero que a Mar esteja bem, viu, Mar? Eu estou ligadinha aqui em você. Conte comigo, viu? Espero que você seja melhor. Vou continuar mandando vibrações para você. Um abraço a todos, boa noite, ok? Até o próximo encontro. Talvez eu faça um chá de sangue na quinta-feira, então, tá? Na próxima quinta. Tem que ser essa na próxima. Obrigada, boa noite.